Bom, eu estava protelando falar sobre o caso Bolsonaro, porque tanta gente está falando e tanta coisa junto, que é mais um comentário que se perde aí nesse mar de muito calor e pouca luz, né? Muita emoção e pouca razão. Mas eu vou dar meus 2 cents de contribuição a esse caso. Bom, o episódio todo mundo sabe o que foi, né? Uma entrevista no CQC com o uso de laptop. O deputado Bolsonaro teria se confundido, provavelmente é uma pergunta feita por Preta Gil, e respondeu então que não corria o risco os filhos dele viverem relacionamentos com negras, porque eles não foram bem educados e não conviviam nesse ambiente de promiscuidade que era o de Preta Gil. Bom, evidentemente o assunto e o tema na hora da pergunta era ligado a gays, então parece evidente que o Jair Bolsonaro estava respondendo em relação ao filho ter relacionamentos homossexuais e não com negros em si. Ele mesmo veio a público depois explicando isso. Não obstante, isso não foi suficiente para impedir uma enxurrada, né, de comentários e até mesmo ações dessa tal esquerda organizada, esses movimentos de minorias tão organizado que, no fundo, quer fazer de tudo para calar uma das poucas vozes que tem ali no Congresso, no Senado, na política brasileira, que enfrenta essa corja, né, esquerdista que defende coisas como cotas racistas, ou então a lei de homofobia, que depois a gente entra em alguns detalhes à frente. Antes é preciso fazer uma ressalva. Eu não tenho grandes simpatias por Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tem sim uma postura muitas vezes tosca, não merece aplausos de nenhum liberal por sua postura e até mesmo por muitas de suas ideias. Mas tem ali naquele arcabouço de ideias, muitas vezes defendida com tosquidão por Bolsonaro, algumas coisas que prestam, e é exatamente isso que tem sido atacado por essa turma. Eu recomendaria aqui a análise que Reinaldo Azevedo tem feito sobre esse episódio, que eu acho que é perfeita, sem tirar nem pôr. Eu assino embaixo praticamente tudo ali que ele está dizendo. E é mais ou menos o seguinte resumo, né? Eles se merecem, na essência, eles se merecem. Essa esquerda tacanha e essa direita tacanha também, expressada aí pelas posturas de Jair Bolsonaro. Eu acho que não há inimigo melhor para essa esquerda organizada do que Bolsonaro. Basta eles colocarem todos os que se opõem a, por exemplo, a lei fascista de homofobia ou então as políticas racistas de cotas no mesmo saco de Jair Bolsonaro, e aí pronto, parece que eles desqualificaram todo o grupo de oposição a essas medidas que merecem sim todo o nosso repúdio. Eles parecem então que não precisam contra-argumentar, porque jogaram todos no mesmo saco e falam: tá vendo? Você é contra a lei da homofobia, você é um Jair Bolsonaro, você é um sujeito racista, homofóbico e que defende a ditadura militar e reacionário e tudo mais. E não é nada disso. Não é nada disso, né? Existem algumas ideias boas ali naquilo que o Bolsonaro diz e enfrenta em relação a esse movimento e parênteses, como ficou claro a organização deles, né? É até de dar nojo, é preciso tomar um engove para aturar quando Marta Suplicy vem chocada, né, com o preconceito de Jair Bolsonaro, aquela que nas eleições questionou de forma indireta, não tanto indireta assim, a masculinidade de Kassab. É nojento ver o Vacareza do PT chocado com a postura e com a quebra de decoro do Jair Bolsonaro, enquanto ele defende a absolvição prévia antes do STF de todos aqueles mensaleiros safados, corruptos, ladrões da quadrilha de seu partido. Inclusive com a volta de Delúbio. Né? Então, quer dizer, é nojento ver esse espetáculo da esquerda brasileira, que no fundo quer destruir Jair Bolsonaro. Claro que não é por sua postura preconceituosa ou não, até mesmo racista, que eu não sei se é o caso, acredito até que não. Mas não é esse o ponto. O ponto é que querem destruir Bolsonaro porque ele é uma pedra no sapato desses movimentos organizados. Ele é um dos poucos deputados que tem coragem de apontar o dedo na cara de Zé Dirceu e acusá-lo de terrorista. Né? Então ele incomoda muita gente e por isso, ou seja, pelos motivos errados, querem destruir politicamente Bolsonaro, querem extirpá-lo da vida política do país.
né? Como eu já disse, eu não tenho grandes simpatias por Bolsonaro. Para mim, esse tipo de direita e esse tipo de esquerda praticamente se equivalem e se merecem. Eu acho que fazem mal a democracias liberais, à tolerância de discurso, mas é preciso primeiro ter em mente o que essa gente quer com esse ataque todo, esse show de sensibilidade repentina dessa corja. Em segundo lugar, é preciso lembrar que há sim, dentro daquelas bandeiras toscas de Bolsonaro, algumas coisas que prestam, e essas coisas precisam ser resgatadas, independente de Bolsonaro ou não ser um dos que fala em nome desses argumentos e dessas causas. Né? A lei de homofobia, por exemplo, ela é extremamente arbitrária, fascista. Inclusive tem até uma piada, né, que algumas pessoas contam no Brasil, que é aquela coisa, antigamente era horrível ser gay, de repente passou a ser normal, tolerável, depois normal, né? Eu vou me embora do país antes que seja obrigatório ser gay. É uma piada, mas é só para dar um pouco do tom da agenda desse movimento gaysista, né, que similar aí ao movimento racista, racialista, dos que defendem cotas e todo esse avanço dessa agenda, né, pretende. Essa lei de homofobia vai criar um arcabouço jurídico vago, ambíguo, onde daqui a pouco você está com medo de contar piada de gay, onde você não pode externar uma opinião sua de que sim, você não ficaria nem um pouco feliz e satisfeito de ter um filho homossexual. Qual o problema de externar isso, né? Thomas Sowell costuma dizer que as pessoas que mais falam em tolerância, tolerância, são as mais intolerantes. Esse pessoal de esquerda que tanto fala em diversidade, em pluralidade, eles são os mais fascistas, os mais igualitários de todos. Eles querem um mundo de iguais, onde todos aderiram às suas cartilhas politicamente corretas. Né? Que liberdade de expressão é essa se eu não puder expressar que sim, eu ficaria extremamente triste se meu filho fosse homossexual? Qual o problema de um pai expressar isso se for o seu sentimento? Então, o que o movimento gaysista quer é, de fato, proteger, blindar seres humanos, indivíduos, né, com o critério de dignidade humana, de ataques infundados ou de ódios sem propósito, por uma preferência sexual, se é que é preferência ou não, isso nem vem ao caso decidir, ou eles querem algo mais, ou eles têm uma agenda política fascista de cada vez mais avanço do Estado em nossas liberdades, inclusive de expressão. Isso é uma questão que tem que ser levantada. Eu tenho muitas dúvidas, para ser sincero, não tenho nem tantas dúvidas assim. Eu acho que essa minoria organizada desses movimentos, eles têm sim muito claro na cabeça deles o que eles pretendem. E vai por mim, não é proteger a preferência sexual de um indivíduo ou alguns direitos legais que o Estado Civil lhe concederia. Não é isso que eles querem. Isso, inclusive, já tem muitas vezes em lei, né, garantindo. Homofobia, por exemplo, muitas pessoas falam, mas você sabe quantos homossexuais são agredidos na rua? Ora, minha gente, para agressão já há punição, isso já é um crime. Se o sujeito me agredir na rua porque eu sou baixinho, porque eu sou branquelo, porque eu sou feio ou porque eu tenho ideias liberais, para isso já há lei. Lei que protege o indivíduo de agressão de terceiros. Não é preciso você caracterizar que a agressão tem como intenção a preferência sexual do sujeito que o outro não gosta. Isso é balela, isso é besteira. Né? Então há uma agenda aí por trás desses movimentos gaysistas e desses movimentos racialistas, muito organizada, muito coesa, que quer algo além de proteger de fato direitos humanos, né? Então vamos lembrar isso e vamos lembrar que Bolsonaro não fala em nome de todos esses que condenam esses movimentos e seus excessos, seus avanços nas liberdades individuais. Bolsonaro é um indivíduo que tem algumas ideias boas e tantas outras toscas e cuja forma de defendê-las é mais condenável ainda. Mas, primeiro, ele tem direito de fazê-lo dessa forma. Segundo, o motivo pelo qual estão atacando ele de forma tão organizada e assustadora, em minha opinião, é muito diferente desse discursinho hipócrita dessa corja. Então, era só isso que eu queria colocar aqui para reflexão de todo mundo. Bolsonaro merece toda a condenação dos liberais, toda, mas mais condenação ainda merecem esses hipócritas de esquerda que estão atacando de forma vergonhosa e organizada esse deputado por ter dito
coisas que claramente foram, inclusive, fruto de um engano naquele programa e naquela entrevista. Ele estava querendo claramente se referir ao filho ter relações homossexuais. E aí, minha gente, me desculpem os gays mais afetados ou mais fascistas, menos liberais, até porque eu conheço vários homossexuais que concordam comigo e que têm um pensamento mais tolerante e liberal, né? Ele tem sim todo o direito de expressar que, por mais tosco que a gente considere sua opinião, ele tem todo o direito de expressar que seus filhos não correm esse risco porque foram bem educados e não conviverem em ambientes promíscuos e, portanto, não vão ser homossexuais. Eu, particularmente, acho isso uma postura ridícula, mas ele tem direito de expressar isso. E eu conheço, sim, homossexuais dignos, indivíduos que respeitam a liberdade individual e que concordam comigo e acham, sim, que ele tem direito a expressar isso, assim como qualquer um tem direito a expressar que me acha baixinho, que me acha feio, que me acha chato ou que acha minhas ideias idiotas. Isso é um país livre ou não? Cuidado, porque esses movimentos de minorias organizadas, eles querem tudo, menos um país livre. Pensem nisso.